Beleza, então, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre New York Knicks e Philadelphia 76ers, né? Tivemos o segundo jogo da série acontecendo nessa noite, mais um jogo no Garden, mais um jogo na meca do basquete. Nicão que venceu muito bem o primeiro jogo, né? Foi um belíssimo amasso do New York Knicks. O maior amasso, né, que a gente teve no segundo round até agora, né? Acho que dá pra dizer que foi o maior domínio que a gente viu nesse segundo round. O Thunder venceu o Lakers por uma margem boa, por quase 20 pontos. Mas não é como se o Thunder tivesse dominado o Lakers. O Knicks dominou os Sixers no jogo 1. Aí dominou legal, né? Então, o cenário desse jogo 2 era bem favorável para o Knicks, até por conta da ausência do Embiid. Hoje à tarde, o Charania soltou a informação de que o Embiid não iria para o jogo 2, por conta de dores no tornozelo e na área abdominal, né? Não surpreendeu saber que o Embiid estava com dores, né? Quem assistiu o jogo 7, né, do Sixers contra o Celtics, e quem assistiu o próprio jogo 1 dessa série, viu que o Embiid estava todo ferrado, estava todo fodido. Então, era questão de tempo para ele desfalcar os Sixers. Aconteceu já nesse jogo 2. Então, o que era um cenário já favorável para o Knicks ficou ainda mais com a ausência do Embiid, né? Só que, velho, o Sixers, mano, o Sixers surpreendeu, sabe? Porque o que tinha tudo pra ser mais um atropelo do Knicks, um atropelo até maior do que foi no jogo 1, acabou sendo um jogo extremamente disputado, mano. Sabe, o Sixers conseguiu entregar uma atuação muito boa no Garden. Mas muito boa mesmo, sabe? Defendendo bem, de forma bem organizada, né? A marcação ali funcionando, trocando muito bem a marcação, inclusive Dominic Barlow tendo um papel muito importante nisso, né? Entregando ali uma versatilidade defensiva muito boa, muito bem ali nas trocas, marcando o Jalen Brunson, marcando o Towns, marcando todo mundo, sabe? O Dominic Barlow teve um papel muito legal na marcação hoje, gostei bastante. É um menino que o Nick Nurse pode usar mais nessa série. E ofensivamente, cara, o Sixers funcionou. Né? Mesmo sem ter ali o Embiid, mesmo sem ter a gravidade ali do Embiid, que foi tão importante para o Sixers conseguir a virada contra o Celtics, o Sixers conseguiu criar. Gerou muitos bons visuais, teve ali no primeiro tempo um Paul George e um Maxey bem inspirados. Né? O Paul George marcou, se não me engano, 11 pontos no primeiro quarto. Né? Começou o jogo muito quente, matando 3 bolas de 3. E no segundo quarto o Maxey veio para 15, né? Então, o Sixers entregou um jogo bom, né? O problema... outro ponto, o Sixers foi muito bem também pendurando os jogadores do Knicks de faltas, especialmente o Towns. Num duelo onde o Sixers não tinha o Embiid, era muito importante tirar o Towns do jogo. E o Sixers conseguiu, né? Conseguiu limitar bastante a participação do Towns no jogo. O Towns jogou só 27 minutos. Muito pouco. Terminou o jogo com 4 faltas. O Knicks, que estava também desfalcado de um dos pivôs, né? O Mitchell Robinson não jogou. Então, a estratégia do Nick Nurse, o plano de jogo do Nick Nurse, foi muito bem feito e bem executado. O que faltou foi um pouco mais de consistência no final do jogo. Sabe, o Sixers vinha de ótimos quartos, né? Meteu 33-31 no primeiro quarto, perdeu o segundo quarto, mas perdeu por 30-29. No terceiro quarto, terminou a parcial empatado com 28-28. Sabe, o time manteve uma consistência boa em todos os quartos. No quarto período, a consistência foi pro ralo. Nada caiu pro Sixers no quarto período. O time até conseguiu criar bons visuais, mas não conseguiu converter. A bola simplesmente parou de cair. E defensivamente, o Sixers, apesar de ainda ter ido bem, acabou sofrendo, né? Acabou sofrendo com as ISOs do Jalen Brunson no final do jogo. O Brunson conseguiu ali umas 3, 4 jogadinhas muito boas no mano a mano, né?
conseguiu capitalizar. E sofreu com o Towns, que apesar de ter tido, né, suas minutagens bem picotadas durante o jogo, no quarto período ele conseguiu jogar o período inteiro. E aí com o Towns jogando o quarto inteiro, com o Brunson fazendo o que fez ali no clutch, acabou ficando difícil para Filadélfia. Né? Filadélfia não conseguiu sustentar ali no final, tomou a virada. E a partir do momento que o Knicks assumiu a liderança no final do jogo, não perdeu mais. Né? O Knicks, que também fez um jogo bom, não é como se o Knicks tivesse feito um jogo ruim, foi um jogo bom. Mas no final, no clutch, o Knicks elevou o nível, cara. Elevou muito o nível, fechou bem demais o jogo. Né? De lembrança, como eu já falei, apareceu bem. O Karl Anthony Towns fez um bom quarto período. Mikal Bridges aparecendo bem. Anunoby fazendo mais um grande jogo, inclusive. Que playoff do Anunoby, hein? Cara, jogando muito Anunoby, mano. Mais um jogo de 20 pontos pra ele, cara. Foram 24 hoje. 4 roubos de bola. Jogou pra caralho o Anunoby. Pra caralho. Mikal Bridges também. Ele que teve um começo de série muito ruim contra a Atlanta, chegando até a chorar ali depois do jogo 2 ou 3. Acho que foi depois do jogo... Não, depois do jogo 3. Chegando a chorar e tal, porque ele realmente estava muito mal. Irmão, do jogo 6 contra a Atlanta pra cá, Mikal Bridges tá voando, mano. Voando. Pegando aqui os números dele nos últimos 3 jogos... Foram 24 pontos no jogo 6 contra a Atlanta, 17 no jogo 1 contra os Sixers, e hoje foram 18, incluindo uma bolaça no mid-range ali no final do jogo, que foi importantíssimo. Foi importantíssima pro Knicks ganhar o jogo. Então, Mikal Bridges elevando o nível, né? Entrando na série, né? O Mike Brown conseguindo botar o Mikal na série, o que é muito importante, né? Ele é um jogador que faz muita diferença nesse time. E aí, no final, apesar do Sixers ter feito um jogo muito bom, de muita entrega, de muita... Sabe, de muito coração, sabe? O Sixers botou o coração no jogo, sabe? Sem o Embiid, fora de casa, tendo tomado uma surra no primeiro jogo. Cara, o Sixers foi muito guerreiro hoje. Mas não adiantou. No fim, o Knicks conseguiu a vitória, abre 2-0 e vai pra Filadélfia com ótimas perspectivas, né? A perspectiva pro Knicks é muito boa, agora com a série indo pra Filadélfia, ainda mais com a dúvida em relação à volta ou não do Embiid. E complicado, né, cara? Porque é bem frustrante, né, pra Filadélfia. Né? Eu vou te falar, cara, acho que pior do que você tomar uma surra, como foi no jogo 1, é você fazer o jogo que o Sixers fez e perder no final. Cara, dá um sentimento de... Puta, não tem o que fazer. Sabe? Aquele sentimento de frustração mesmo. De que, puta, mano, a gente fez um puta jogo, jogamos certinho e perdemos no fim. É muito foda, cara. É muito complicado. E eu acho que é foda, cara. Porque é uma série que eu via podendo ir a 7 jogos. Mas esses 2 jogos aí me mudaram minha cabeça, cara. Eu acho que o Knicks tem boas condições de fechar essa série cedo. Não tô falando de varrida, mas talvez a gente não chegue no jogo 6. Claro, vai depender do que acontecer agora em Filadélfia. Não duvido do Sixers vencer um ou até os 2 jogos, não duvido. Mas, cara, o Knicks tá jogando muito bem, mano. Tá jogando uma bolinha redondinha, cara. Tá tudo dando certo, mano. Mike Brown fazendo boas escolhas de rotação. O banco entrando bem. Jalen Brunson fechando muito bem os jogos. O Towns, né, apesar dos problemas com faltas, jogando muito bem quando tá em quadra, fazendo a diferença, né, atuando muito bem como criador. Realmente o Mike Brown conseguiu desbloquear a melhor versão do Towns. Anunoby fazendo um playoff impecável. Mikal Bridges entrando no playoff. Mano, tá tudo dando certo pro Knicks, cara. Tudo dando certo, velho. Então, sei lá. Fiquei com esse sentimento hoje, cara. Porque realmente, se tinha um jogo pro Sixers ganhar, se tinha um jogo que dava pro Sixers ganhar, era o de hoje. Antes do jogo começar, eu achei que não dava pra ganhar. Mas com o jogo rolando...
Cara, o jogo se apresentou pros Sixers. E eles não aproveitaram. Né? Não aproveitaram. O quarto período foi muito ruim. Foi muito ruim. Nada deu certo pros Sixers no quarto período, mano. E eu acho que o que melhor simboliza o que foi o quarto período dos Sixers foi aquele airball que o Paul George deu no finalzinho do jogo. Aquilo lá, tipo, caralho. Simplesmente a fonte secou. Tava tudo dando bom. Os 3 primeiros quartos muito bons. No quarto período, fecharam a torneira do Sixers. Complicado, mano. Complicado. Mas enfim, é isso, cara. Foi um bom jogo, equilibrado, mas no fim, venceu o favorito, venceu o dono da casa, Nicão abre 2-0. E vamos ver, cara, vamos ver se o Embiid volta pro jogo 3, vamos ver se o Sixers consegue se recuperar dessas 2 derrotas, se consegue dar uma resposta. Igual eu falei, cara, é complicado, mano, porque dá um sentimento de impotência, sabe? Eu, se fosse torcedor do Sixers, eu ia estar com esse sentimento agora. De que, caralho, a gente lutou, deu a vida, fez tudo certinho, mas... É foda. É foda. Enfim. Curioso pra ver o que vai vir aí no jogo no jogo 3. Eu acabei não comentando sobre isso, mas eu acho que é importante falar. Fica aqui os meus sentimentos, né? A família do Nick Nurse. O Nick Nurse acabou perdendo o irmão dele durante a série. Foi entre o jogo 1 e o jogo de hoje. Ou foi antes do jogo 1? Acho que foi antes do jogo 1, tá? Saiu a informação de que o irmão dele, infelizmente, acabou falecendo. Meus sentimentos aí pro Nick Nurse. Que, se não me engano, é casado com uma brasileira, né? Então, fica aí os sentimentos ao Nick Nurse, que mesmo perdendo o irmão, uma perda gigante, tá ali na beira da quadra, comandando o time, né? O que mostra o quão profissional, né, é o Nick Nurse. Então... Fica aqui os meus sentimentos a ele e a família. E é isso, né, cara? A gente se vê mais tarde pra falar sobre Spurs e Minnesota. Tá rolando agora o jogo. O Spurs tá dando um sacode no Minnesota. Mas tá só no primeiro tempo, né? Às vezes no segundo tempo o Minnesota, né, consegue uma virada histórica. Vamos ver. Não é o caso, né? San Antonio já começou metendo 5-0 no terceiro quarto. Enfim, veio mais tarde pra falar sobre esse jogo. Te espero, ativa a notificação pra não perder o vídeo. Tamo junto, valeu, beijo e tchau, galera. Um abraço.